Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Depende do horário que vocês estão assistindo aí. Vou estar gravando uma aula para vocês aí, domingo à noite agora aqui. Estava dando uma ajustada aqui na aula aqui e vou estar gravando ela aí para vocês. A gente já viu até aqui, né, os sistemas de criação, um pouco da parte de qualidade de água, um pouco de manejo dos viveiros, a parte de legislação, né? E agora a gente vai entrar especificamente numa parte de calcular, né, a capacidade de criação de um ambiente de cultivo. Nesse caso aqui, eu vou usar como exemplo os viveiros, mas pode ser qualquer unidade produtiva. Pode ser um tanque-rede, pode ser um raceway, né? Na próxima aula da próxima quinzena, vou trabalhar com vocês um pouco sobre tanque-rede. Depois a gente vai falar um pouco sobre raceways também. Mas primeiro a gente vai ver como que calcula, né, a capacidade de criação desses viveiros. Sempre vai estar aparecendo no início isso aqui, né? Eu ainda não aprendi a editar esse vídeo de uma forma fácil aqui pelo computador. Pelo celular é um pouco pesado, mas eu consigo pelo celular. Mas para eu jogar para o celular fica um pouco pesado, porque meu celular não tem memória. Meu celular não é tão bom assim, né? Mas aí um dia a colega de vocês aí, a Lídia, aí, que tem um pouco de facilidade nisso, vai me ensinar a fazer edição aqui no próprio computador mesmo, de uma forma mais fácil. Até lá vou aguardando, apesar que a Lídia é um pouco enrolada, né, Lídia? Eu gostaria também de aprender, né, colocar meu rosto aqui no cantinho, né? Então os professores já estão mandando bem nisso aí, fazendo uma qualificação, então mandando bem nisso aí, mas eu ainda não aprendi não, mas vou aprender, se Deus quiser. Talvez a Lídia me ensine, só que a Lídia é enrolada, tem uns 3 ou 4 anos que ela está me devendo pé de moleque, e até ontem ela não me deu, né? Às vezes hoje ela dá, né? Bom, então se a Lídia estiver devendo alguma coisa a vocês aí, vocês podem esquecer, porque ela não paga não. A, a capacidade de criação, pessoal, é como se fosse a capacidade de suporte daquele sistema em um determinado momento, tá joia? Pessoal, antes de entrar no conteúdo especificamente, recomendo vocês que, como eu falo um pouco devagar, quem não tem muita paciência, vai lá, clica na engrenagem lá, coloca para reproduzir na velocidade 2, tá? Que fica um pouco melhor. Mas quando vê que é uma coisa assim bem específica que não entendeu, dá uma paradinha, volta e aí bota para reproduzir na velocidade normal, tá? Mas enquanto eu tiver assim chato, né, enchendo linguiça, cozinhando galo, aí vocês podem colocar na velocidade 2, que vai ser pouca informação relevante que vai ter nesse momento. Mas é importante também para a gente não ficar um pouco chato. Então, gente, o que é capacidade de criação? É a quantidade de organismos. Como a gente está trabalhando na parte de piscicultura, então, no nosso caso aqui vai ser peixe, mas pode ser qualquer organismo, tá? Pode ser camarão, pode ser ostra, tá? É o indivíduo daquela unidade produtiva. Que podem ser utilizados em uma unidade produtiva. A unidade produtiva é onde vão ser criados viveiro, tanque, raceway, tanque-rede, tá joia? Um aquário. E essa capacidade, essa quantidade de organismos aqui, essa quantidade de organismos nessa unidade produtiva, ele é uma variável, ele é altamente dependente. Por que é uma variável altamente dependente? Depende de outros fatores, de diversos fatores, dentro do ambiente de criação. Depende do sistema adotado, depende da sua localização, onde você está, né? Essa localização vai influenciar no clima, na qualidade de água, na qualidade do seu insumo, na qualidade do seu alevino, tá? Qual é a espécie que você está trabalhando. Então, tudo isso vai influenciar na quantidade de organismos que você vai colocar naquele momento. E aí,
como que a gente sabe qual que é esse valor? Né? A gente não tem, né? Felizmente, quando a gente está aprendendo, a gente acha que é infelizmente. Depois que a gente aprende, a gente fala que é felizmente. A gente não tem uma receita de bolo, tá, pessoal? Não é, não tem uma regrinha, uma regra básica, fala é assim, assim, assado. Então, porque por ser dependente, a gente tem que conciliar esses fatores e ver qual que é a melhor capacidade de criação. Por que a melhor capacidade de criação? Porque quanto mais indivíduos eu conseguir criar na mesma unidade produtiva, mais eficiente vai ser o meu sistema, mais recurso eu vou estar economizando, com isso vou estar lucrando mais, entendeu? Tá? Então, felizmente, não existe uma regrinha. Tem parâmetros onde a gente utiliza como base, tá? Mas que a gente vai adaptar de acordo com a nossa realidade naquele momento. A primeira coisa que a gente vai fazer para calcular a quantidade, a gente tem que saber o tamanho da minha unidade produtiva, calcular a área do viveiro, tá? E aí a gente tem, normalmente, né, viveiro, quando eu ensino para os meus alunos lá em construção de estruturas, eu falo que viveiro ele tem um formato regular, tá? Em que o comprimento dele ele tem que ser de 3 a 5 vezes a largura, tá? Ele tem que ter um tamanho certinho aí. Mas a gente sabe que não é a realidade que a gente encontra por aí. Então a gente pode ter um viveiro quadrado, tá? A gente pode encontrar um viveiro quadrado, a gente pode encontrar um viveiro de diferentes formatos que a gente vai topar por aí. Cada realidade, cada local, a pessoa adapta as condições que ela tem. Tá? Então, se a gente for começar do zero, o ideal sempre os viveiros ali no formato mais regular possível. Tá? A gente trabalha com área em viveiro, tá? Com área. Lembrando que em viveiro, área, a gente vai ter um resultado, olha aqui, ó, em metros quadrados. O resultado sempre é lado vezes lado, então a gente vai ter um resultado em metros quadrados. Que para viveiros, você pode adotar metro quadrado igual a metro cúbico. Por quê, professor? Porque normalmente nos viveiros a profundidade média, aqui a área útil de profundidade, é apenas 1 metro. É 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, mas tudo que passar de 1 metro a gente deixa sempre de borda livre, deixa uma profundidade de 1 metro. Por que não pode utilizar um viveiro mais raso? Se eu utilizar um viveiro muito raso, a insolação, o sol, ele atinge a parte do fundo, começa a crescer algas no fundo e a água pode esquentar demais. E fundo, um viveiro muito profundo, profundidade acima de 1 metro, o que vai acontecer? Vai acontecer aquela questão da estratificação térmica vai ser maior. Eu vou ter uma altura de água mais fria no fundo e uma água mais quente na superfície. Essa estratificação em relação ao viveiro ela vai ser maior. Tá? Então, para diminuir essa estratificação térmica e estratificação de oxigênio nas camadas do viveiro, a gente utiliza o normal, utilizar 1 metro de profundidade. Como tem 1 metro de profundidade, 225 metros quadrados vezes 1 metro de profundidade vai dar 225 metros cúbicos. Então, para viveiro, a gente adota metro quadrado igual a metro cúbico. Não tem diferença. Para tanques rede, por exemplo, a gente já pode adotar, a gente adota o volume, sempre o volume do tanque. A gente utiliza metros cúbicos. E aí, para fazer os cálculos. Primeira coisa, calcular a área. Então, todo mundo sabe calcular a área, tá? Lado vezes lado. Tá? Então, se é um quadrado, os dois lados são iguais, 15 vezes 15, 225 metros quadrados. Essa é a área que eu tenho para utilizar. Um exemplo 2 aqui, né? Do retângulo AB aqui. Então, 3 vezes 5, 15, 1.500 metros quadrados. Muito fácil. Mas e se o formato for irregular? Né? Se o formato do viveiro for irregular? Então, se o formato do viveiro for irregular, a gente adota uma regra que é fazer dividir essa área em triângulos. Divide aqui, eu tenho agora 2 triângulos. Né? Esse triângulo aqui de cima
e esse triângulo aqui de baixo. Ou posso dividir em quantos triângulos forem possíveis, tá? Se eu não conseguir medir toda aquela área ali, eu venho e meço, divido em outros triângulos, tá? Eu posso dividir em quantos triângulos eu quiser. O importante é que eu transforme essa área numa área conhecida. Então, tem aqui um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos. Tá? E aí, sabendo calcular a área de triângulo, eu consigo calcular a área de qualquer área irregular. Se a borda aqui for um pouco arredondada, não tem problema, você vai considerar aqui o quadrado, então você vai aproximar, tá? Para você trabalhar com aquele valor aproximado. O ideal é que seja retinho, tudo certinho, tá? Formato irregular, mas pelo menos os taludes da lateral do viveiro sejam retos, tá joia? E aí, sabendo calcular a área de triângulo, você, né, utiliza a fórmula das áreas dos triângulos, né? Tem 3 fórmulas para calcular a área de triângulo, aqui no caso a base vezes a altura dividido por 2, esse daqui é para o outro tipo de triângulo e essa daqui também é para outro tipo de triângulo. Tá joia? Então vai depender da figura que você vai encontrar no seu sistema, na sua área. Conhecendo qual triângulo e quantos triângulos, você calcula a área desses triângulos e soma. Tá? Pegando esse exemplo aqui de um triângulo bem simples aqui, né, a base aqui é como se aqui fosse uma represa, esse aqui fosse um lago, né? E aqui fosse a barragem, tá certo? Aqui fosse a barragem, então o X vai ser a barragem e aqui todo o comprimento da barragem, do viveiro, no caso aqui. Então eu tenho aqui uma base vezes a altura dividido por 2, x vezes y dividido por 2. Tá joia? Então calcula essa área, eu tenho 4.025 metros quadrados. Sabendo a área do viveiro, eu vou partir para um segundo passo, que é conhecer a capacidade de criação do ambiente. Se a piscicultura onde você for trabalhar, ela já é uma piscicultura antiga, ela já vai ter essa tabela aqui. Senão você vai ter que buscar com os produtores locais, qual é as densidades que eles utilizam, como é que eles estão trabalhando, ou com a sua própria experiência, ou você vai buscar na literatura, essa daqui é da literatura, né? Mas que ela não se aplica, não é uma regra. Acho que ela tem valores aqui que variam, né? Dependendo de qual fase de cultivo você está adotando. Essa tabela também não segue, não é regra. Tem produtor que utiliza a levinagem, cria, recria e engorda. Tem produtor que utiliza cria, recria e engorda. Tem produtor que utiliza levinagem, cria, recria, engorda e terminação. Tá? Divide isso em mais fases. Lembrando que quanto mais fases você conseguir dividir aqui, ó, dentro da sua unidade produtiva, melhor vai ser para você estar controlando e melhorando a eficiência do sistema, que você vai ter um controle melhor dos seus organismos, tá? Então, quanto mais fases aqui tiver, melhor. Tá? Essa é uma tabelinha básica, serve para a gente trabalhar e ter noção, aprender como é que faz e aí fazer a nossa tabela da nosso local, da minha região, e até ousar, tá? O que é ousar? Por exemplo, na levinagem aqui, se tem uma levinagem aqui, qual a condição da criação? Sem o uso de aerador, deixa eu dar um zoom aqui, que de repente tem gente que está vendo no celular, fica ruim para ver, né? Melhora um pouquinho, talvez. Qual a condição de criação? Então, sem o uso de aerador e sem troca de água, repondo apenas perda por infiltração e evaporação. Quantos alevinos eu vou colocar em 1.000 metros quadrados? Em 1.000 metros quadrados, eu vou colocar de 100 a 120 alevinos, tá? O que é ousar? Ousar seria colocar 125, 150. Por quê? Porque eu coloquei 100 e eles cresceram muito rápido, foram muito bem, não morreu nenhum, né? Eles passaram para a próxima fase aqui, chegaram a 120 gramas, chegaram a 40 gramas muito antes,
antes do previsto. Então eu posso aumentar o tamanho, aumentar a quantidade aqui, tá? E assim vou adaptando. A mesma coisa eu posso fazer para recria, para engorda, ou colocar mais uma fase aqui, a levinagem, cria, depois recria, tá? E aí vou otimizando o meu sistema. Note o seguinte, gente, olha só. Na alevinagem, os alevinos são pequenos, né? São menores do que na recria, e os peixes são menores do que na recria e menores do que na engorda. Porém, a quantidade de indivíduos, né, de quilos, tá? Não a quantidade de indivíduos, é quilos, tá, pessoal? Quilos. Trabalha com biomassa. A quantidade de quilos para cada 1.000 metros quadrados, ela vai aumentando. Mas por que vai aumentando? Eu vou aumentar a densidade de estocagem, ou seja, quilo por metro quadrado. Por quê? Porque aqui, o alevino, ele ainda é muito jovem, o metabolismo dele é 10, 20 vezes maior do que um indivíduo aqui na fase de terminação e engorda. Então, por ter um metabolismo muito rápido, ele consome mais oxigênio, ele consome mais recursos, ele produz mais excretas metabólicas, então ele precisa que o ambiente dê conta de ciclar essas excretas metabólicas dele para não ser tóxico para eles. Por isso que a densidade de estocagem de alevino é bem menor do que a densidade de estocagem na terminação. Apesar de que a quantidade aqui vai ser bem maior. Tá? A quantidade em peso aqui, a quantidade em alevinos aqui a quantidade aqui vai ser menor, mas a quantidade em peso vai ser maior. Tá? E aí você tem as diferentes condições que você pode encontrar por aí. Sem uso de aerador, sem troca de água, tá? Com uso de aerador e sem troca de água, sem uso de aerador com 5 a 10% de troca de água, com o uso de aerador mais 5 a 10% de troca de água, o melhor sistema que você pode ter em viveiros é esse aqui. Se você aumentar essa troca de água aqui, você está passando para sistemas mais intensivos. Porém, não é muito recomendado você aumentar muito essa troca de água aqui, porque você vai ter um gasto maior com ração, que talvez não compense o aumento da densidade de estocagem aqui. Tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis e ver se está sendo viável economicamente. Tá? Se você aumentar aqui a troca de água, você vai estar trocando a água muito rápido. E aí não dá tempo do plâncton que está presente na água ser todo consumido. Então parte do plâncton vai ser jogado fora. Você vai lavar o viveiro, ele vai ficar com a água muito transparente. Então não vai ter alimento natural. Não tendo alimento natural, você vai ter um maior gasto com ração. Isso vai refletir nos seus custos. Tá joia, pessoal? Então a gente tem aqui uma tabelinha que a gente pode seguir, pode adotar como sendo uma referência, mas que a gente vai sempre ter que estar adaptando. É só para você não dar um tiro no escuro, tá certo? E aí, tendo a tabelinha que vai te indicar quantos quilos você pode colocar em 1.000 metros quadrados de área, sabendo a área do viveiro, você consegue fazer por regra de 3 qualquer uma dessas situações aqui, né? É muito simples, gente. Se eu sei quantos quilos eu coloco em 1.000 metros quadrados, se o meu viveiro tem 10.000 metros quadrados, né, eu pego essa quantidade aqui e multiplico por 10. Tá? Faço aquela regrinha de 3 simples. Tá? Então eu sei a área do meu viveiro, vou fazer. Então primeiro, aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou definir o peso dos peixes ao final do ciclo. Tem que saber o peso dos peixes ao final do ciclo. Por que eu tenho que saber o peso dos peixes? Porque eu tenho que saber o peso de cada um deles. Para eu extrapolar, saber a quantidade de alevinos que eu vou utilizar, ou a quantidade de juvenis, ou a quantidade de peixes que eu vou ter disponível para venda no final aqui da parte de engorda. Então a gente também tem aqui alguns parâmetros que podem ser adotados. Claro que depende da espécie, depende de qual é o seu sistema que você está sendo utilizado, tá? Isso aqui não é regra básica não. Por exemplo, a tilápia você pode trabalhar até 10% da biomassa aqui no início aqui.
em ração. O que é trabalhar com 5% da biomassa? Por exemplo, se eu tenho 100, vou fazer uma regra mais fácil, né? Se eu tenho 100 kg de peixe dentro de uma unidade produtiva, 5% da biomassa seria 5 kg de ração por dia, tá? 3% da biomassa seria 3 kg de ração por dia. Isso fracionado várias vezes ao dia. Quanto mais você fracionar a ração, melhor vai ser. Lembrando que nas horas mais quentes você vai dar uma quantidade maior de ração, nas horas mais frias você dá uma quantidade menor de ração. Opa! Então aqui, tá? Então, eu tenho que definir o peso final na levinagem, na recria, na engorda. Em todas as minhas fases aí da minha criação. Aqui nós temos um sistema que tem 3 fases, mas eu posso ter um sistema que tenha 5, 6, 7 fases. Tá joia? Depende da criação. E aí, depois que eu defino o peso final, em cada fase, aí eu parto para o cálculo, né? O cálculo ele vai depender da dimensão do viveiro, a situação do viveiro e o peso final dos alevinos. Quem define isso? Eu, dentro da minha unidade produtiva. Ou quem? Ou a própria tabela de ração, de arraçoamento, já traz para você quando você tem que mudar de fase. E aí você pode adotar a fase lá na tabela de ração, quando você trabalha com alevinos. Tá? Quando você trabalha com alevinos, você vai trabalhar com alevinos até 20 gramas. Você pode trabalhar com alevinão até 30 gramas. Tá? Depois você pode levar até juvenil. Juvenil 40 gramas ou 80 gramas. Isso é o seu sistema que vai te dizer. Você que vai definir isso lá no seu sistema. Então nós temos aqui um exemplo. Dimensão do viveiro 225 metros quadrados. Situação do viveiro sem aeração e sem troca contínua de água. E o peso final dos alevinos. 20 gramas ou 0,02 quilos. Aí eu parto para minha segunda parte aqui dos meus cálculos. Aqui, pessoal, é interessante vocês darem um pause, ir lá na engrenagem e colocar para reproduzir na velocidade normal, tá? Porque aqui a gente vai entrar nos 3 cálculos que são necessários. E esses cálculos eles vão ser feitos tanto para a levinagem, quanto para a parte de recria e para a parte de terminação ou engorda. Tá joia? São sempre o mesmo cálculo. A depender da dimensão do viveiro, a situação do viveiro e o peso final. Nesse caso aqui dos alevinos, mas pode ser o peso final para abate, pode ser o peso final para recria, pode ser o peso final para engorda. Tá joia? E aí, como que faz essa conta? Primeira coisa, vocês já aprenderam a fazer o cálculo da área do viveiro, de alevinagem, de recria ou de engorda, tá joia? Então a área é 225 metros quadrados. B, calcule a capacidade de viveiro sem troca de água e sem aeração. Então, a capacidade do viveiro na alevinagem em quilos é igual à capacidade do viveiro, tabela 1, você vai lá olhar na tabela, nas condições que você tem, né? Então, tabela 1. Então, na alevinagem, sem troca de água e sem o uso de aeração, repondo apenas perdas por infiltração e evaporação, na alevinagem eu posso usar até 120 quilos de alevinos por metro quadrado. O que é quilos por metro quadrado? É claro que eu não vou ter um alevino de 1 quilo, pessoal, mas se eu tivesse um alevino de 1 quilo, eu ia usar 120 alevinos. Tá? Eu posso ter aqui no final um peixe de 1 quilo. Mas a levina eu não vou ter de 1 kg, eu vou ter uma levina ali de 20 gramas. Então a gente faz a regra em 3 e vê quantos que dá. Se pedir para vocês qual a quantidade mínima na levinagem, quantidade mínima 100 kg para cada 1000 metros quadrados. A quantidade, se pediu a quantidade, então você pode colocar aqui os 120. Tá joia? Foi o que foi adotado no exemplo. Então eu tenho a capacidade do viveiro na levinagem em quilos
é igual a capacidade do viveiro, vou lá na tabela, olho, vezes a área do viveiro. Então, é os 120 quilos, que está aqui, vezes a área do viveiro, que são os 225 metros quadrados que você encontrou ali, dividido por 1.000 metros quadrados. E aí eu vou ter 27 quilos de alevinos. Eu vou ter 27 quilos de alevinos. Não tenta, gente, fazer isso aqui por fórmula, por regra. Não tenta decorar isso aqui por fórmula, por regra, não. Monta uma regrinha de 3 simples. Como é que é essa regrinha de 3 simples? Eu sei que em 1.000, vem aqui, eu sei que em 1.000 metros quadrados, eu tenho 120, 1.000 metros quadrados está para 120 quilos. 225 metros quadrados está para X. Multiplica cruzado, você vai ter isso aqui. Tá joia? Aí você vai ter os 27 quilos de alevinos. Depois, sabendo o peso do alevino, tá? Você tem que saber qual o peso do alevino. Você vai calcular a quantidade de alevinos, de indivíduos que você vai colocar naquele viveiro. Então, calcule a quantidade de peixes na fase de alevinagem. A quantidade de peixes, então, na fase de alevinagem é igual a capacidade do viveiro dividido pelo peso final de cada alevino. Então, a capacidade do viveiro está aqui, ó, 27 quilos de alevino, dividido pelo peso do alevinos, que é 20 gramas, ó, 20 gramas, 0,2 quilos, é igual a 1.350 alevinos. Então, quando eu for comprar para esse viveiro aqui, desse exemplo, viveiro de 15 por 15, de 225 metros quadrados, eu sei que eu vou comprar 1,35 milheiros de alevinos. Qual alevino, pessoal? Qual? Não importa. Qualquer um. Por quê? Porque eu estou trabalhando com quilo, tá? Eu não estou trabalhando com peixe. E aí, o alevino que vai vir, esse aqui no caso aqui vai ser o alevino de 20 gramas. Qualquer espécie que tiver 20 gramas, você pode trabalhar com isso aqui. Mas se for uma espécie de alevino que o alevino tiver 30 gramas, aí você não vai trabalhar mais com 1.350. Vai ter que fazer a regra de 3 de novo. 27 quilos dividido por 0,3. Então, por isso que é uma variável altamente dependente. Tá joia? Então, esse resultado ele indica que no viveiro de alevinagem de 225 metros quadrados, sem troca de água e aeração, é possível produzir 1.350 alevinos com peso médio de 20 gramas, ou 0,02 gramas cada. Esse exemplo, pessoal, aqui, ele é repetido em todas as fases de cultivo, tá? Tanto na levinagem, quanto na cria, na recria, na engorda, na terminação, tá? E aí, eu não vou ficar repetindo o exemplo aqui, porque você pode repetir várias vezes aí e fazer o exemplo simulando aqui na tabela, da forma que você quiser, da forma que você achar melhor. Você pode trocar o sistema, você pode adotar outro sistema, mas os sistemas que você vai encontrar normalmente são esses 4 modelos aqui, tá joia? Então, gente, a parte de calcular a quantidade de peixes a ser produzida é basicamente saber a área e saber a condição do viveiro, tá? Aí depois você vê para cada espécie qual que são os parâmetros de cada espécie, a espécie que você vai adotar. Com isso, gente, eu acredito que vocês têm a condição de fazer esses exercícios aqui para mim, tá joia? E
encaminhar para mim por foto, da mesma forma que foi o último exercício aí. Fazer o exercício no caderno, encaminhar para mim por foto. Pessoal, não se preocupem com errar. Façam. Não tenta pegar do colega, copiar do colega. Me manda mensagem, tira dúvida. Eu vou parar, vou explicar certinho, mas é importante que você não pegue com ninguém o exercício, copie e encaminhe para mim, tá? Tente fazer realmente esse exercício aqui, para eu poder te ajudar no erro que você está cometendo e a gente conseguir chegar num denominador comum, para vocês entenderem certinho isso aqui. Por quê? Sabendo isso aqui, você pode replicar para qualquer espécie, para qualquer sistema de cultivo, tá bom? Isso aqui é a base, é o pulo do gato de um sistema de criação, é você saber essas continhas simples aqui, que são adaptáveis, tá joia? Para qualquer situação. A base de cálculo para a criação de peixes é essa aqui. Sabendo isso aqui, né, você já está sabendo pelo menos alguns parâmetros, você não vai errar muito. Depois você tem que conciliar com qualidade de água, com nutrição, a parte de biologia, tá? Aí consegue-se criar peixe com êxito, tá? Vocês vão fazer para mim esses 8 exercícios aqui, façam, tire a dúvida, tá? Vocês vão ter um prazo aí até dia 28 para estar fazendo isso aí para mim e me encaminhando aí, eu vou dar uma olhada, corrigir e ver se está tudo certinho. Aí, caso esteja tudo ok, eu vejo que vocês têm condição de fazer um questionário, aí na próxima semana eu vou retomar novamente essa parte aqui, essa explicação, explicando os erros, corrigindo, vendo o que não ficou bem legal, eu vou corrigir. E aí depois vou montar um questionário lá no AVA, montar um questionário basicamente com esse tipo de pergunta aqui, tá? Você vai ter que colocar lápis, papel na mão, vou dar um tempo maior para fazer cada questão, claro, lápis, papel na mão, e vai estar fazendo isso e colocando lá no questionário para mim, tá joia? Mas aí isso aqui vai servir já de treino para vocês aí. Então nós vamos fazer esse exercício aqui, depois nós vamos fazer outro exercício, depois nós vamos lá para o questionário para valer, tá? Então, qualquer dúvida eu aguardo vocês no WhatsApp. Um abraço então, vou deixar lá no AVA esses slides lá, para ficar mais fácil para vocês estarem copiando aqui. E também e depois eu vou deixar também a correção, tá bom? Depois do dia 28 eu vou deixar lá o passo a passo com a correção desse exercício aqui, beleza? Então, um abraço aí, uma boa semana de estudo a todos.